Afeto impróprio para consumo público. Olá, meu nome é Keller Damasceno, eu sou psicanalista e hoje, neste canal Corpo e Consciência, eu gostaria de falar sobre violência. Sim, sobre violência. A violência, ela não é tida só como aquela brutalidade que fere os ossos, que tira sangue. A violência também é aquilo que se fala, é a forma que se vê, que se encara, é a não aceitação. Então hoje nós vamos falar sobre ter o direito ou não ter o direito de demonstrar o seu afeto. Como é simples e natural a demonstração de afeto em público, principalmente quando ele não quebra nenhuma das normas de sociedade, quando não há nenhuma inflamação do que é certo, do que é errado, e quando ele não é nada mais do que qualquer outra pessoa faria, mas só por ela ser feita por pessoas que são tidas como diferente, elas são classificadas como outras coisas. Eu vou te contar uma história nesse vídeo que é uma história verídica e vou estar te convidando a pensar de uma forma diferencial, porque eu posso ser o agressor sem saber que estou agredindo. E isto pode sim acontecer. Pessoas com boas intenções acabam agredindo, e isso é bom para que todos nós possamos perceber nossos atos e repensá-los, renová-los, se for assim da nossa consciência. Eu vou chamar a vinheta e logo depois nós vamos conversar sobre afeto, amor, responsabilidade. Roda a vinheta. Em que momento o afeto afeta? Mas hoje eu resolvi contar uma história verídica, aconteceu comigo, para que nós possamos estar entendendo um pouco sobre violência. Então vamos começar. Há alguns anos atrás, eu estava numa sala de espera de um dentista. Eu e a minha esposa aguardávamos para sermos atendidas. E a sala estava cheia, lotada, estava demorando realmente muito. Começamos a interagir, nós duas começamos a conversar uma com a outra. E em certo momento ela pediu água, eu ofereci na minha garrafinha que estava comigo, ela havia esquecido no carro a dela, e conversamos normalmente, rimos. Aparentemente, nada que desgastasse ou que pudesse ser elegível como contra os bons costumes e a educação num lugar público. Bom, contudo, houve um momento em que a minha esposa foi chamada para ser atendida. E eu a acompanhei porque eu queria dar uma passada ao toalete. E quando eu fui abrir a porta do toalete, não estava aberto. Provavelmente estava ocupado, tinha alguém no local. E com essa situação, eu voltei para a sala de espera. Minha esposa entrou para a consulta e eu voltei para a sala de espera. Voltando, eu percebi um burburinho. E os comentários eram mais ou menos: que vergonha, nossa, duas velhas. Meu Deus, o mundo está pelo fim. Coisas parecidas com isso. Pois bem, quando eu estava mais ou menos na altura do meio da sala, que todos puderam se aperceber que eu havia ouvido, então houve um certo constrangimento. A própria atendente que estava participando ali da conversa foi procurar o seu lugar e os outros se calaram. Mas alguém realmente não se calou. Eu me sentei no lugar que ainda estava vago, que eu havia acabado de levantar há poucos instantes antes, e comecei a olhar para as pessoas. A princípio, buscando na minha mente se realmente, de repente, eu e a minha esposa havíamos feito algo em público que realmente desnorteasse, né, o que é esperado da educação e dos nossos costumes. E ao perceber que não, eu apenas disse em voz alta, encarando a cada pessoa que estava de cabeça baixa, já nesse momento, fingindo que não havia acontecido nada: incrível! Os viados também envelhecem, eu respondi. E ninguém disse nada, com exceção
A recepcionista que perguntou se eu desejava um café ou alguma coisa, eu agradeci educadamente e eu continuei. Vocês acreditam que apesar de eu ser uma velha, eu já fui jovem? Sim, já fui uma veada jovem. E hoje eu sou uma veada velha. Alguém quebrou o silêncio, foi um senhor, mais ou menos, de uns 40, 45 anos no máximo. Ele estava também na conversa, e aí ele começou a puxar a conversa comigo. Ele não pediu desculpa, ele não demonstrou nenhum tipo ele não mostrou nenhum tipo de constrangimento. Naquele instante, ele só fez um comentário. Estamos acostumados a ver jovens, né? Mulher com mulher. Hoje em dia, as jovens na escola estão vivendo uma moda. Elas acham bonitos andar de mãos dadas e dar beijo. O que nós nunca tínhamos visto eram duas senhoras assim, agindo dessa forma, né? Em público. E a gente não tem nada, não tem nenhum problema com a vida de vocês. Só não precisa ficar esfregando na nossa cara. A história continua, tem outros, mas eu acredito que por aqui é o suficiente para nós estarmos entendendo por que a conversa hoje é sobre violência. Porque nós aceitamos que a violência é aquilo que nos fere, nos machuca fisicamente, mas emocionalmente, ou no seu estado de pessoa como um ser, na aceitabilidade, às vezes nós pairamos sobre vários tipos de incoerências e não acreditamos que seja uma violência. Pois bem, qualquer casal que tenha já uma intimidade tem os seus trejeitos. E é muito simples, é muito fácil de acontecer, de se você vê o rosto do seu companheiro sujo, você limpar com a mão, ou se a pessoa vai sair, você dá um selinho, conversar sobre coisas da sua casa, da sua intimidade, e desde que não seja exageradamente alto, ou que todos possam ouvir, a demonstração de intimidade, ela é uma coisa comum e beira o automatismo, né? É comum, automaticamente, quando nós vemos um casal, nós percebemos se aquela relação é de mãe e filho, é de irmãos, provavelmente de amigos. Então, essa intimidade, ela transparece naturalmente. E quando se fala numa relação não heteronormativo, mas LGBT no geral, sempre há esta imposição. A imposição de você ter o direito de existir, desde que não atrapalhemos a realidade pintada pela heteronormatividade. E isso sim, ela é uma violência. Uma violência que impacta de todas as maneiras. Para um jovem LGBT, é tão difícil ele ser aceito em casa. E quantas vezes ou em quantas histórias no set analítico nós conversamos com jovens que diz que meus pais aceitam, de boa. Só não preciso levar os meus namorados em casa, os meus companheiros, a gente não fala sobre isso. Isso é uma violência. Principalmente quando há na família outros filhos. Vamos falar da relação pai e filhos, aonde havendo outros filhos, esses outros filhos trazem em casa os namorados ou as namoradas. Essas pessoas, elas têm o direito de andar normalmente numa relação, numa festa, demonstrar o seu afeto livremente. E ao contrário, se pede uma certa discrição. Seja você, mas não demonstre que seja você. Há alguns anos atrás, um pouquinho antes de terminar a pandemia, eu me apaixonei loucamente por uma mulher. Até então, eu havia convivido a minha vida de forma heteronormativa. Entre aspas. Eu digo entre aspas porque sempre vivi na comunidade LGBT, não tinha nenhum tipo de
Não tinha nenhum tipo de preconceito. Na realidade, seria errado eu dizer, porque todo o preconceito estava voltado de tal forma que me mantinha cega referente aos meus próprios sentimentos. E hoje, voltando lá atrás, eu imagino que a minha primeira paixão foi quando eu tinha 8 anos pela minha professora da primeira série. Sim, eu entrei na primeira série com 8 anos. Naquela época, você tinha necessidade de começar aos 7 anos, né? E como eu fazia aniversário em abril e as aulas começavam em fevereiro, então eu comecei em fevereiro e do outro ano, e 2 meses depois eu fiz 8 anos ao invés de 7. Bom, era a norma e as normas foram cumpridas, e aos 8 anos eu me incomodava muito com a minha professora. Eu não gostava da maquiagem que ela usava, eu achava que as roupas que ela usava eram muito chamativas. Talvez eu quisesse que só eu tivesse a atenção dela. E tudo isso hoje, ele é facilmente descrito para mim como uma paixonite infantil. Mas naquela época, sendo eu filha de família evangélica, sendo eu uma criança que não tinha muito acesso à TV, e lá no meio do século, meados do século passado, não se tinha, né, conversas em família, e não havia internet, a televisão era pouco ambientada na realidade LGBT. Então, essa realidade ela não existia para mim até o momento em que eu fiquei adulta e conheci outras pessoas. É claro que na minha infância eu tive um amiguinho que ele era provavelmente, porque naquela época nós não dávamos nome, transexual. Carlinhos, ele era muito maltratado e tratado violentamente para que ele fosse homem. E provavelmente ele não seria homem nunca, porque era público e notório a feminilidade dele. Muito mais do que a minha, apesar de eu ser uma mulher. Mas, apesar de a gente ter passado por isso, era, naquele momento histórico, social, era comum dizer esse menino é viado, essa menina é sapatão, e a gente se afasta, né? A família finge que não vê, ou agride, e as duas coisas são agressão. Estamos aqui pautados, a gente está tendo essa conversa para falarmos sobre agressão, não é? A agressividade, ela não está pautada apenas na possibilidade de você ferir uma pessoa com um cinto, uma faca, uma arma. Mas essa arma, ela pode ser uma não validação. Essa arma, ela pode ser uma forma de te manter sempre dentro de uma caixa onde você não pode ser o que você é. Essa arma que machuca, que fere, que transforma e traumatiza muito. Ela pode ser você não é nada disso. É moda. Em que moda nós estamos, meus amigos? Onde não é que o azul não se usa mais, ou pérolas não se usa mais. Não é que o cabelo curto tá demodê, ou a sobrancelha mais fina, ou a sobrancelha mais grossa. Não é uma cor de unha, mas sim você não está na moda. Imagine só a violência que é saber que você é tudo que não se pode ser. Quantas vezes se ouve dizer que ouviram dos pais? E vejamos, aqui a gente não brinca, não idolatra as relações. Relações são relações, inter-relações entre seres com defeitos e qualidades. E esses seres com defeitos, qualidades, esses seres com dificuldades, conhecimentos muitos ou conhecimentos parcos, eles são pais, e são mães, e são irmãos, e são amigos, e trabalham juntos. E essas pessoas que têm lá a sua opinião religiosa, não estamos falando mal de religião, bem pelo contrário. Eu acredito que uma religação com o soberano, com o infinito, com a sabedoria suprema, é muito importante, apesar da nossa pequenez humana. Então, sem falar mal de religião, religiosidade, nós estamos falando sobre não ser aceito, não ser conveniente, não ser apto a ser o que se é.
Isso é uma violência causal que pode transformar, pode transmutar uma personalidade e fazer com que essas pessoas, mais tarde, tenham certas dificuldades. E essas dificuldades, elas aparecem nas relações. Quantos de nós não conhece histórias aonde a pessoa é subjugada em todas as relações? Se ela não é aceita, ela vai acreditar que sim, que ela não merece ter uma relação saudável, que ela não merece ter um amor sadio, que ela precisa sim ser maltratada numa relação, porque ela é tudo que ninguém quer. Ela é tudo que não pode ser. Ela está errada, ela está quebrada. E isto sim é uma violência. Estamos falando de violência de uma forma direta. Aqui, se você, como eu, é LGBT, ou se você é hétero, ou se você tem uma religião que comprove de alguma forma que ser homoafetivo, ter uma identidade de gênero fora o gênero normativo que a lei nos dá a partir do momento em que nascemos com tal órgão ou sem tal órgão, tudo bem, você está bem desde que a vida do outro não atrapalhe a sua. E aí voltamos para a conversa da sala de espera. Em que momento eu demonstrar certa intimidade com a minha companheira vai mudar a vida de todas aquelas pessoas que estavam sentadas do meu lado? Em que momento está escrito que o fato de eu dividir a minha garrafinha de água ou de eu limpar uma sujeirinha na boca da minha companheira vai mudar a vida daquelas pessoas? Será que ao ser atendidos eles iriam ter os dentes todos arrancados sem anestesias só porque eu tive a audácia de estar ali? E pior, de demonstrar carinho. Em que momento este carinho demonstrado em público de maneira tão suave e provavelmente imperceptível, se o casal fosse heteronormativo, ele estaria atrapalhando? E aí a conversa, a situação, ela envolve muito mais coisas embutidas aí do que apenas um casal homoafetivo estar demonstrando o seu afeto em público. Aí está que havia ali naquela sala 2 mulheres com idade avançada. 2 mulheres com mais de 50 anos que se amavam. E como assim se amar após os 50? Você não tem vergonha? Você não tem vergonha de ser gay? Velha. Sua velha sem vergonha. Eu vou deixar de ser gay porque estou velha. Assim a sociedade me pede. Afinal de contas, eu tenho que ter uma postura de uma senhora. Aqui vai uma constatação que talvez pode virar a sua cabeça. Mas não mudamos porque estamos velhos. Não deixamos de amar porque estamos velhos. E nós só amamos aquelas pessoas que nós conseguimos amar. Não tem moda, não tem modelo. Ninguém vai se transformar em homossexual se ele é hétero. Não tem sem vergonhice, não tem novela, não tem filme. Não há condições de uma pessoa que se atrai por uma pessoa do sexo oposto se atrair por uma pessoa do mesmo sexo. E vice-versa. Como também não tem nada disso que eu acabei de comentar que vai me fazer me reconhecer com um gênero masculino ou feminino ou sem gênero. E gente, isso é um assunto para muitos outros vídeos, muitas outras conversas. Porque sim, sexo e sexualidade é um assunto que tem que ser falado. Nós estamos no século XXI e as pessoas ainda trazem um tabu referente à sexualidade e o sexo. O sexo é uma coisa, a sexualidade é outra.
Mas, a princípio, se ignora tudo isso. É por debaixo dos panos que a gente faz. Será? Porque o que a gente faz debaixo dos panos começa a aparecer aí no ventilador. Porque o seu filho, porque o seu genro, porque o seu vizinho, porque o seu professor, porque o seu médico. Uma vez eu escutei de alguém, eu não lembro quem, e eu tenho certeza que não foi por maldade, mas a gente escuta porque estamos educados a não mudar de opinião e a não ver os outros lados das coisas. Então, essa pessoa, acho que foi atendida por uma médica transexual, e ela disse, nossa, mas ela estava toda maquiada, toda montada. Ah, ela poderia não se montar no trabalho. Hein? Ela estava montada? Como que você se veste quando você vai ao médico? Você é mulher e se veste como mulher? Você é homem e se veste como homem? E se eu disser para você, heteronormativo, que a sua roupa de homem não precisa ser usada no seu serviço, que você pode usar a roupa de mulher no seu serviço, porque para mim me agrada mais. Ou para você mulher, que você poderia usar roupa masculina, porque para mim me agrada mais. Não interessa o que te agrada, interessa o que agrada a pessoa e desde quando a vida do outro atrapalha a sua. Se eu me visto com uma roupa ou com tal roupa, se eu me sinto de um sexo ou de outro sexo, se eu me relaciono com o mesmo sexo ou com sexo diferente, ou se eu não me importo, ou se eu não me relaciono sexualmente, o que isso vai atrapalhar na sua vida? Pense na violência que é você acreditar que todo mundo é igual a você. Porque as pessoas elas podem me obrigar a um monte de coisa. Mas não podem me obrigar, por exemplo, a eu ser branca. E se de repente os brancos achassem que todo mundo tinha que ser branco? O que eu ia fazer? Tirar a minha pele, descascar a minha pele para me transformar em alguém que eu não sou para agradar o outro? Então, parem. Parem com essa conversa. Isso daqui não é uma conversa de direito ou de status de direito. Isso daqui é uma conversa sobre violência. Não violente o próximo porque não te importa. Não é importante para você. Então, só para nós recordarmos o assunto inicial sobre violência. A princípio, eu fui dada como agressora da educação e dos bons costumes, uma vez que eu mostrei afeto homoafetivo na frente das pessoas. Eu poderia ter esse afeto, sentir esse afeto, mas eu não poderia expor. Depois, eu quebrei um paradigma, onde uma mulher negra estava se relacionando com uma mulher branca. E aí, uma relação interracial sempre chama atenção, né? E há a crítica. Ai, anjinhos pra cá, diabinhos pra lá. Branquinhos pra lá, negrinhos pra cá. E se juntar, isso é uma coisa não aceitável em público. E em terceiro lugar, pior ainda, eu envelheci. Não tenho esse direito. Primeiro, eu não tenho o direito de envelhecer e continuar sendo eu. E depois, eu não posso parar o tempo. Afinal de contas, bem, eu gostaria de ter 30 anos, mas eu tenho 53. Não dá para mudar essa realidade. As realidades são imutáveis. E eu serei, até o fim desta vida, gay, negra, homossexual, né? Já falei. E gorda. E tantas outras coisas que são impostas na minha personalidade que não há de mudar porque sou eu. É o que eu me constituí. Para a gente terminar esse assunto, eu gostaria de estar lembrando que você, que é uma pessoa boa, você que só quer a paz, só quer viver em paz, você pode ser um agressor. E aqui, a intenção não era apontar, você é agressor, você é gordofóbico, você é preconceituoso, você é homofóbico. Aqui é para apontar que às vezes sem intenção você é um agressor. E este canal, ele fala sobre agressão, ele fala sobre traumas. E o que essas agressões pode causar em traumas. E por que que estamos brigando um com os outros, se na realidade nós só precisamos subsistir uns
E os outros? Héteros, não héteros, brancos, negros, pobres e ricos. Só sobreviver. E caixinhas sociais são apenas paradigmas colocados pela sociedade, mas se ele não atrapalha, se não vai entrar na sua casa e transformar, mudar a sua forma de ser, se o fato de eu afetivamente compartilhar a minha vida com uma mulher não vai te fazer se transformar num homossexual, se o fato de eu ser negra não vai te fazer virar negro, se o fato de eu ser gordo não vai te fazer virar gordo, pense em assumir uma posição neutra ao invés de estar assumindo uma posição de guerra. Aqui não é uma questão de se defender, nem de defender o outro. Esses dias mesmo, eu assistindo a outros vídeos aqui no YouTube, eu fiquei sabendo de um caso de um casal homossexual, imagino 2 homens, eu não vou saber contar exatamente, mas que passou pelo mesmo que eu passei. Esses homens provavelmente eram jovens, mas eles estavam demonstrando seu afeto em algum lugar público e um agente de segurança foi dizer para ele que aquilo ali era proibido naquele local. Bom, ali você vê que para um agente de segurança tomar essa atitude, provavelmente ele que estava ali imbuído de manter a ordem, ele viu que a ordem estava se quebrando por uma coisa tão simples, que é uma demonstração de afeto em público que todos os casais demonstram de maneira natural. Como eu disse, de maneira natural e instintiva. É instinto, eu tenho certa intimidade com alguém, instintivamente isso vai aparecer nos meus atos exteriores. E aí, provavelmente, nenhum hétero, porque eu nunca ouvi nenhuma reclamação dessa, a não ser que fosse alguma coisa explícita e fora de contexto, mas naquele momento, alguém que tinha ali a obrigação de manter a ordem, imaginou que aquela única demonstração de carinho fosse algo que estava rompendo o normal e foi quebrar aquela situação. Então, esse é o espelho de uma realidade totalmente equivocada que nós vivemos. A vida do outro é do outro, seja lá quem seja o outro. Se o outro é seu filho, se o outro é seu primo, se o outro você nem conhece o outro, não importa como ele vai viver, desde que ele não fira nenhum status criminal, nenhuma lei, não houve crime. Então, a vida do outro não importa. Como ele se veste, como ele pinta o cabelo, como ele se enxerga, isso daí é muito importante a gente ver. O afeto, ele não pode ser impróprio só porque o público se retrai. O afeto é um direito constitucional de todos. Amar é mais do que um direito. Amar é uma coisa natural que acontece. E se você ama, você não pode ser condenado por isso. Ninguém está falando de ódio, ninguém está falando de agressão, nós estamos falando aqui de amor. E é o amor, quando o amor ele é agredido só por ser amor, ele em si só, ele é detestável. Essa agressão é detestável, porque não vai mudar a sua vida. Eu posso ser agressivo por alguma coisa que realmente está mexendo com o status quo da minha vida. Mas eu querer ser agressiva por algo que está mexendo apenas com o status quo da vida do outro, só porque aquilo me incomoda, é algo a ser revisto. Então, convido vocês a reverem esse conceito e lembrar que aqui você tem um canal onde você pode interagir. Nós gostaríamos de conversar sobre tudo, sobre psicologia, psicanálise, sobre mente, corpo, consciência social, consciência moral. Nós estamos aqui para falar sobre religiosidade, sobre amor, companheirismo, relações, todos os tipos de relação, paternidade, maternidade, fraternidade. Nós estamos aqui para falar sobre aquilo que não é falado. Sexo e sexualidade é muito importante. É um sopro de vida que nos transforma, que tempera a nossa vida, que dá magia a nossas experiências e transforma caráter. Então, se você quiser falar sobre algum desses assuntos
coloca aí nos comentários. Nós ficaríamos felizes demais de poder estar falando de algum caso. Hoje eu demonstrei um caso meu que aconteceu comigo, que foi reativado por um caso que aconteceu com outro casal homoafetivo, onde eu vi aqui nas redes, né, que houve, e quis falar sobre essa situação, até para que nós tenhamos uma definição melhor sobre agressão. Eu não preciso dar um soco na sua cara para eu te agredir, mas eu posso te olhar de uma maneira discriminatória, te agredindo de tal forma que a sua vontade vai ser inexistir. Tem tantas coisas para se falar sobre isso. Quando você convence que alguém não tem direito de existir, você está incitando ao suicídio, você está incitando a imoralidade, porque às vezes a pessoa fica agressiva apenas para demonstrar que tem o direito de conviver, de existir. Então sejamos nós a mudança que nós queremos no mundo. Se eu, por um motivo ou outro, decidir que você, a forma que você não é justificável para viver entre as outras pessoas, ou que você tem que viver escondido, essa agressão, ela também se estende aos deficientes, essa agressão, ela também se estende aos idosos, né? Falamos aqui do caso de eu e minha esposa já nos passados dos 50 anos, então vamos pensar nisso, vamos verificar, vamos ver as mudanças. Nós somos um casal com mais de 50 anos, que tem família, criamos filhos, nossos filhos são adultos hoje, são viáveis, são emocionalmente bem colocados, socialmente bem colocados, inteligentes, úteis para a sociedade. Então, por que nós não podemos existir? Ou, se podemos existir, por que devemos estarmos escondidos? Por que que eu devo fingir que a minha vida não é a minha vida, se eu tenho tanto orgulho de ser o que sou? Eu tenho certeza que você também. Para quem ficou até esse momento, eu quero relembrar que meu nome é Keller Damasceno, eu sou psicanalista, eu trabalho com traumas e violência, sexo e sexologia, porque sexo e sexologia não tem nada a ver com a outra. O sexo, ele é uma pulsão de vida que transforma a nossa vida, é importante para a nossa vida, é importante para o nosso desenvolvimento, e esse também é um assunto que nós podemos estar conversando em outros locais. Eu sou fundadora da clínica Mindfluir, onde aqui a gente se apega ao tratamento, mas ficamos fixados no aqui, no momento, no agora, no que você se transformou. E o corpo e consciência, ele fala que o nosso corpo é a estrutura mais básica da nossa consciência. Ele mostra que cuidar do corpo e não cuidar da alma não adianta. E cuidar da alma e não cuidar do corpo também não adianta. Mantendo o equilíbrio entre corpo e mente, nós teremos pessoas saudáveis que não precisarão mais de se curar. Eu sempre pergunto, se você quebrasse um braço, se você quebrasse uma perna, você simplesmente iria esquecer que esse braço, que essa perna estava quebrada e iria continuar? Então, se você quebrou sua mente, se você teve um trauma, se você passou por alguma violência, mesmo que essa violência esteja travestida de cuidados ou de outras coisas, esse canal é para você. E por hoje é só. E eu gostaria muito que, se você gostou desse conteúdo, que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse. Esse canal, ele é um canal que está só no início, no momento, mas a intenção é que ele cresça bastante, para que todo mundo possa conversar sobre o corpo e a mente, sobre o bem-estar geral do ser humano. É um trabalho que está se iniciando para que nós começamos a entender que a nossa mente merece tanto cuidado quanto o nosso corpo. Por hoje é isso. Eu gostaria de dar um abraço em vocês e de receber um abraço de todas as pessoas que se inscreveram, que assistirem, que curtirem e que gostarem. E outra coisa, nesse canal, o assunto quem escolhe é você. Deixe no comentário o que você gostaria de ouvir, do que você gostaria de falar. Nós ficaríamos muito felizes, mas felizes mesmo, de poder estar conversando sobre isso com vocês. Então, um beijo, um abraço e até a próxima.